A Shitoryu é um estilo de karatê muito conhecido pela grande quantidade de kata e pela expressividade desses kata em competição. Mas você sabe a história desse estilo e por que ele tem tanta técnica? Sim. Fica comigo até o final que eu vou contar tudo para vocês. Meu nome é Rafael Eliascas, o Sensei Rafa. Eu ensino karatê há 10 anos em Porto Alegre para jovens e adultos. Sou vice-presidente da Associação Gaúcha de Karatê Shitoryu e somos filiados à Shitokai do Brasil. Vocês podem me achar pelo meu site karatepoa.com.br ou senseirafa.com.br e também nas redes sociais por Sensei Rafa. Muito bem, a Shitoryu foi fundada por um cara que se chama Keno Amabune. O Mabune começou a treinar aos 13 anos de idade com Anko Itosu, o mesmo Anko Itosu que foi professor do Funakoshi também. Ele treinou com esse cara, reza a lenda, que durante todos os dias da semana. Em determinado momento da vida, ele teve que ir trabalhar em outra cidade e conheceu um cara que se chama Shojun Miyagi. O Miyagi, ele treinava com um outro mestre que chamava Kanryu Higaonna, na cidade de Nara. Ele apresentou o Mabune para o Kanryu Higaonna e o Mabune começou a treinar com os dois caras, com o Higaonna e com o Itosu. E ele viajava de uma cidade para outra para treinar. Na verdade, era tipo bairros, assim, não era assim tão distante, mas era uma mão, né? Então ele treinou com esses dois caras até 1915, quando eles morreram. Sim, eles morreram, se não no mesmo ano, muito próximo. Depois disso, como o Mabune era maluco, ele procurou um outro cara para treinar, que se chamava Seisho Aragaki. O Seisho Aragaki ensinava uma coisa que a gente chama hoje de Tomarite. Mas Tomarite, Narate e Shurite vai ficar para outro vídeo. Ele treinou com o Seisho Aragaki até 1918, quando ele morreu também. E aí então ele fundou um grupo de estudos. E aí nesse grupo de estudos tinham outros os mestres, o Funakoshi, o Chibana e tal. E um dos caras que estava nesse grupo de estudos chamava Gogenki. E ele treinava o punho da garça branca. O Mabune também pegou conteúdo com esse cara, né? Porque onde tinha coisa para aprender, o Mabune ia lá e pegava. Na verdade, a ideia dele era conseguir compilar a maior quantidade de conteúdo e fazer um resgate histórico, assim, sabe? Ter tudo isso dentro de um estilo de karatê. Em 1920, o karatê sai de Okinawa e entra nas ilhas principais. Lembrando que, antes disso, nem se chamava karatê, mas também deixa isso para outro vídeo, vamos simplificar. Nas ilhas principais do Japão, o karatê é solicitado, né, a se colocar nome nos estilos. Os mestres entravam lá e eles treinavam em Okinawa o que eles tinham aprendido com os professores deles e com os mestres deles e a visão de karatê que eles tinham. Então eles ensinavam coisas diferentes, né? O Funakoshi ensinava uma coisa, o Mabune ensinava outra, o Miyagi ensinava, enfim, né? Coisas diferentes. Os japoneses, eles já tinham um órgão que regulamentava as artes marciais, chamava Dainippon Botokukai. A Dainippon Botokukai chegou nos mestres que entraram no Japão para ensinar e basicamente disseram, cara, vocês precisam botar ordem nisso. Vocês estão chamando tudo isso de karatê, mas isso não tem nome. Então, na década de 30, tipo entre 28 e 38, mais ou menos, foram nomeados os estilos de karatê. E foram 4 estilos principais nomeados: Shitoryu, Goju-ryu, Shotokan e o Adoryu. Vamos nos atentar aqui a Shitoryu. O Mabune escolheu esse nome porque significa estilo de Itosu e Higaonna. Então o Mabune homenageou os dois mestres principais dele. E aí ele compilou todo o conteúdo que ele tinha aprendido com todos esses mestres dentro desse estilo, da Shitoryu. Uma curiosidade aqui. Antes do Mabune dar esse nome para Shitoryu, ele cogitou chamar o estilo de Hankoryu, que significa estilo duro e mole, que é a mesma coisa do Goju-ryu. Mas aí depois ele trocou de ideia, deixou essa de lado e ficou com a Shitoryu. Que é mais legal, né? Ficar dois estilos com o mesmo significado, Goju, né? Ia ficar, enfim. Muito bem.
O Mabuni morre em 1952 com 63 anos. E aí quem herda o estilo é o filho dele, o Kenney Mabuni. Ok? Enfim, a história continua depois disso, mas vamos deixar para outro vídeo. Vamos nos ater agora às características da Shitoryu. Eu vou dividir a parte das características em dois, as gerais e as específicas. Okay? Basicamente, a Shitoryu é um estilo que tem as suas defesas em bases grandes e os seus ataques em bases curtas. Então a gente usa bastante Zenkutsu, Shikodachi para fazer defesas e os ataques a gente usa uma base chamada Motodachi, que é uma base um pouco menor que o Shikodachi. Então, que o Shikodachi e o Zenkutsu. Então é comum ter essa variação de altura nos kata da Shito. Outra característica é o relaxamento e a contração e a movimentação no último instante. Quando está acabando o deslocamento, executa todo o movimento. Essas são características gerais. Por que eu vou dividir em dois? Muito bem. Falar de Karate Shitoryu e falar e botar tudo dentro de uma caixa não existe. A gente acabou de ver na história. O Karate Shitoryu vem de 4 principais mestres, né? 2 principais, na verdade, e outros 2 que vieram depois deles, né? Itosu, Higaonna, e depois vem o Aragaki e o Gogenki. Cada professor desses tem uma característica de execução. Cada kata dessa linha tem as suas características. Então, quando a gente executa um kata que vem do Itosu, a gente respeita as características do Itosu. Então, quando a gente executa o kata que vem do Higaonna, respeita as características do Higaonna. E assim por diante. Então, o Karate Shitoryu é rico e extenso por causa dessa situação do Mabuni treinar com esses vários professores e compilar esse conteúdo, certo? Dentro, né, de uma caixa só, vamos dizer assim. Falando de Karate Shitoryu e bibliografia. É bem comum a gente encontrar na internet um monte de coisa e às vezes tem umas coisas que não são muito procedentes, então faz sentido a gente procurar pessoas que falam sério sobre o assunto. E as pessoas normalmente que falam sério sobre o assunto são da Shitoryu. Então eu vou indicar para vocês esse cara aqui, ó. É o Allen Tanzadeh. Beleza? Vocês podem achar ele na internet. O site dele tem bastante conteúdo. Esse livro aqui é muito legal, vou deixar aqui embaixo aqui na descrição do vídeo. E vou indicar para vocês também esse cara aqui, que por acaso é meu sensei, mas não é por ele ser meu professor, ele pesquisa muito, ele sempre falou muito de teoria e agora ele está publicando esses livros que vou deixar aqui também na descrição, caso vocês queiram dar uma olhadinha. Então é isso, pessoal, espero ter sido útil para vocês, espero que esse vídeo seja interessante e qualquer coisa me procura nas redes sociais, me manda mensagem e vamos trocar uma ideia. E lembra lá, o treino nunca para. Até a próxima.